Os anos 60 não apenas revolucionaram música e moda, mudaram a forma como Hollywood retratou a Segunda Guerra Mundial. Embora muitos acreditem que os melhores filmes de guerra vêm dos 40 ou 90, os 60 produziram filmes da Segunda Guerra Mundial mais brutais e controversos já feitos. Você sabia que um único filme, durante as filmagens, chegou a possuir a 35ª maior força aérea do mundo? Esses não são os filmes de propaganda patriótica do seu avô? São obras-primas ásperas e morais complexas que levantam questões desconfortáveis sobre heroísmo, violência e o que realmente é necessário para vencer uma guerra. Não é apenas entretenimento. É uma reflexão inquietante sobre como a coragem pode se transformar em violência e sobre o que é preciso para vencer uma guerra. 15. O Dia Mais Longo, de 1962, o filme em preto e branco mais caro já feito, acontece justamente por tratar do dia mais sangrento da história militar. O produtor Darryl Zanuck hipotecou sua casa e gastou $10 milhões já. Hoje vale $85 milhões para recriar o dia D com precisão obsessiva. O elenco parece um who's who da realeza de Hollywood, de grande renome, Wayne, Connery, Fonda e Burton. Todos dividem a tela neste épico de 3 horas. O que faz este filme lendário não é só o brilho das estrelas, é o acesso sem igual. O exército francês forneceu embarcações de desembarque reais do dia D, e antigos oficiais alemães atuaram como assessores, oferecendo aos inimigos uma visão nova. O filme foi tão fiel que filmou nas praias da Normandia, onde milhares morreram há 18 anos. Críticos inicialmente o descartaram por ser longo demais e por ter elenco estrelado demais, mas o público o tornou o 4º filme de maior bilheteria de 1962. O verdadeiro golpe é que vários veteranos reais do dia D aparecem no filme, incluindo o capitão Philippe Kiefer, que liderou a única unidade de comando francesa na Praia Juno. Assistir aos rostos deles, durante as sequências de desembarque, tem um impacto diferente quando você sabe que eles viveram no inferno para estar ali. 14. Von Ryan's Express, 1965, Frank Sinatra, trocando o smoking pela farda. Parece um truque de divulgação, mas este thriller de prisioneiros de guerra tornou-se uma das atuações mais duras do Chairman of the Board, baseada em uma tentativa real de fuga. O filme acompanha o coronel americano Joseph Ryan, enquanto ele lidera 600 prisioneiros aliados no sequestro de um trem alemão que atravessa a Itália, ocupada pelos nazistas. Começa como fuga de prisão e vira perseguição de alta velocidade pelo interior da Itália, com Sinatra tomando decisões cada vez mais brutais para salvar seus homens. Foi um pesadelo filmar em locações italianas, sob calor intenso, com Sinatra bebendo entre as tomadas e brigando com o diretor Mark Robson. Mas a tensão no set traduziu-se na tela, criando um dos filmes de guerra mais claustrofóbicos já feitos. O momento chocante chega no final, quando o personagem de Sinatra é baleado a poucos metros da segurança. Testes odiaram tanto o final que executivos do estúdio cogitaram refazê-lo. Mesmo assim, eles o mantiveram, e os críticos elogiaram a recusa do filme em oferecer ao público o final feliz que esperavam. O sucesso de bilheteria veio após a controvérsia, com o filme arrecadando $17 milhões contra um orçamento de $5,5 milhões, provando que Sinatra poderia conduzir um filme de ação sem sequer uma música. A 18ª Batalha das Ardenas, 1965, Henry Fonda e Robert Shaw enfrentam-se nesta recriação épica da última jogada desesperada de Hitler. Com um orçamento de $6,5 milhões, o filme apresentou mais tanques do que alguns exércitos reais. A produção emprestou tanto equipamento militar de forças da OTAN europeias que isso gerou tensões diplomáticas. A verdadeira polêmica irrompeu quando o ex-comandante supremo, aliado Dwight Eisenhower, saiu da aposentadoria para condenar publicamente as imprecisões históricas do filme. Ike ficou furioso com a retratação das forças americanas e convocou conferência, dizendo que era historicamente incorreta. O público não ligou para Eisenhower. Queriam batalhas de tanques fantásticas. Ken Anakin entregou Panavision, com cenas que fizeram a tela parecer campo de batalha. A arma secreta do filme era a visão alemã. Shaw, retratando o comandante Panzer como estrategista capaz, e não como vilão de desenho. Shaw baseou a atuação em entrevistas com Wehrmann, dando nuances a um papel que não era propaganda. Críticos o criticaram por ser show, não substância. Porém, o filme faturou $11,1 milhões e inspirou imitadores. A ironia. Apesar das reclamações de Eisenhower, muitas das imprecisões do filme eram, na verdade, licença dramática baseada em eventos reais que pareciam inacreditáveis aos olhos do público. 12. The Heroes of Telemark,
1965, Kirk Douglas vai a pleno comando neste thriller de resistência norueguesa. Baseado em uma das missões de sabotagem mais audaciosas de Nibo M2, o filme dramatiza a operação real para destruir a produção alemã de água pesada na usina Vore, crucial para o programa de bomba atômica deles. O que torna este filme especial não é apenas a atuação intensa de Douglas, mas o fato de terem gravado em locações reais, nas montanhas da Noruega, onde ocorreu a operação. A produção enfrentou condições brutais, com temperaturas chegando a menos de 30 graus Fahrenheit, e a equipe sofreu congelamento. Durante as famosas sequências de perseguição de esqui, Douglas, aos 49 anos, insistiu em realizar suas próprias manobras de esqui, apesar de ser um esquiador medíocre. Ele quase morreu numa descida quando perdeu o controle e colidiu com uma árvore. O assessor técnico do filme era Joachim Berg, o líder de Telemark. Reclamou que Hollywood ficou glamuroso. Na realidade, o sabotador sobreviveu com musgo de rena e neve derretida por semanas. Críticos elogiaram a autenticidade do filme no The New York Times, chamando-o da mais fiel representação das operações de resistência já filmadas. O filme rendeu 4,2 milhões de dólares na bilheteria e apresentou ao público americano uma história pouco conhecida de combatentes da resistência escandinava que possivelmente impediram a Alemanha nazista de desenvolver armas nucleares. Primeiro 11, o trem. 1964. Burt Lancaster fez caminho pela França ocupada, pois nesta obra-prima subterrânea, sobre resistência da arte e complexidade moral, o filme acompanha o inspetor ferroviário Paul Labitte, enquanto tenta impedir o coronel nazista von Heim de enviar obras roubadas à Alemanha a bordo de um trem blindado. O que destaca isto de filmes de guerra comuns é seu peso intelectual. O roteirista Franklin Cohn baseou o roteiro em roubos de arte reais. O filme questiona se quadros valem vidas humanas. Lancaster, que produziu, insistiu em efeitos práticos em vez de miniaturas, gerando algumas cenas de trem mais espetaculares já filmadas. A produção destruiu 6 locomotivas reais e descarrilou dezenas de vagões, tornando-se um dos filmes de ação mais caros da década. Com cerca de 6,7 milhões de dólares, Lancaster realizou muitas de suas próprias acrobacias, incluindo uma sequência perigosa em que ele salta entre vagões em movimento. Aos 51 anos, ele deslocou o ombro, mas terminou a cena mesmo assim. Críticos inicialmente acharam o filme excessivamente cerebral para um filme de ação, mas a direção firme do diretor John Frankenheimer recebeu elogios de críticos europeus que apreciaram sua mensagem anti-guerra. O clímax do filme, apresentando uma colisão de trem espetacular, gravada com várias câmeras, levou 6 semanas para planejar e executar. A bilheteria doméstica ficou modesta, em 4,1 milhões de dólares, mas o filme ganhou status de culto entre cinéfilos que reconheceram sua abordagem sofisticada aos dilemas morais da guerra. 10. The Sand Pebbles, 1966. Steve McQueen troca motos por barcos de guerra neste drama épico sobre marinheiros americanos presos na Guerra Civil Chinesa, com duração de 196 minutos. O filme acompanha o ajudante de maquinista Jake Holman a bordo do USS San Pablo, enquanto tensões políticas fervem ao redor deles na China de 1926. O que torna este filme particularmente notável é a sua retratação direta, sem rodeios, do imperialismo americano, algo que se vê com pouca frequência no cinema de Hollywood dos anos 1960. O personagem de McQueen é um gênio mecânico que apenas quer manter o navio em pleno funcionamento, mas é forçado a enfrentar a violenta e crua realidade da presença dos Estados Unidos na Ásia. Essa produção era notória pelo cronograma pesado de filmagens em Taiwan e Hong Kong, onde as temperaturas atingiram 110 graus Fahrenheit, e McQueen entrava em atrito com o diretor Robert Wise. A sequência mais chocante do filme envolve a tortura e a execução de civis chineses. Filmado em estilo documental, o realismo horrorizou o público de teste. McQueen baseou sua atuação em entrevistas com veteranos da Marinha na China. Sua interpretação de um marinheiro conflituoso rendeu-lhe a única indicação ao Oscar. O filme custou 12 milhões de dólares e arrecadou 13,2 milhões, mas seu impacto veio mais tarde, com o aumento dos protestos contra a Guerra do Vietnã. E o público vê paralelos entre a China dos anos 1920 e o Sudeste Asiático, nos anos 1960. Críticos elogiaram o alcance dramático de McQueen, e Pauline Kael escreveu que ele transcende sua persona habitual na tela para criar algo. A sequência da batalha final do filme, que retrata a destruição de uma vila chinesa, continua sendo uma das declarações anti-guerra mais poderosas do cinema americano. Nine Ice Station Zebra, 1968. Rock Hudson
e Ernest Borgnine mergulham na paranoia da Guerra Fria, debaixo d'água, neste thriller submarino baseado no best-seller de Alistair MacLean. O filme acompanha o USS Tigerfish enquanto corre para o Ártico para recuperar um satélite que contém informações cruciais antes que os soviéticos possam alcançá-lo. Diretor John Sturges. Recém-saído de A Grande Fuga, criou uma obra-prima claustrofóbica que parece um thriller de espionagem submarino. A produção ergueu um interior de submarino em cenário real, com periscópios funcionais e tubos de torpedo. A atenção aos detalhes foi tão rigorosa que marinheiros da Marinha visitaram o set e elogiaram sua autenticidade. Hudson, famoso por comédias românticas, dá sua atuação dramática como o comandante de um submarino que suspeita de um tripulante ser agente soviético. O filme teve orçamento de $8 milhões, com foto subaquática que exigiu mergulhadores em água fria por semanas. Críticos elogiam as técnicas do filme e a atmosfera tensa. Roger Ebert diz que é um thriller superior que supera os clichês da Guerra Fria. O filme faturou $13 milhões e tornou-se favorito de Howard Hughes, que o assistia centenas de vezes em seus últimos anos de reclusão. O gênio real é a trama de MacLean, capaz de manter o público em suspense até o fim. A revelação do agente soviético chocou o público, que ainda achava decifrado o mistério. Sucesso de bilheteria abriu caminho para mais adaptações de MacLean. Nenhuma igualou a paranoia deste clássico submarino. King Red, 1965, George Segal comanda drama cru de prisioneiros de guerra que revela o lado sombrio da sobrevivência em campos japoneses, baseado no romance semi-autobiográfico de James Lavelle. O filme acompanha o Cabo King enquanto constrói um império do mercado negro dentro da prisão de Changi, em Singapura. O que torna o filme brutal é como o desespero corrói homens bons. King manipula prisioneiros famintos para lucro, mantendo um charme todo americano. A atuação de Siegel é magnética e perturbadora, mostrando como instintos podem vencer a moral. O diretor Bryan Forbes filmou em estúdios de Hollywood, com palcos de som criados para recriar as condições fechadas de campos de prisioneiros de guerra, já com atores emagrecendo. Ao longo da produção, para mostrar os efeitos da fome, a cena chocante do filme mostra o assassinato num campo de prisão. Audiências horrorizadas. Filmado usando rato real. Embora nenhum animal tenha sido ferido durante a produção, críticos elogiaram a psicologia do filme, com o New York Times chamando-o de exame penetrante da natureza humana sob pressão extrema. O filme rendeu $2,8 milhões na bilheteria, modesto pelos padrões de Hollywood, mas suficiente para estabelecer Siegel como um ator sério e dramático. A verdadeira controvérsia veio de grupos de veteranos que reclamaram que o filme retratava prisioneiros de guerra americanos como moralmente comprometidos. Clavel defendeu sua história como um retrato honesto da vida no campo de prisioneiros, baseado em suas próprias experiências como prisioneiro. O final do filme, em que King perde seu poder à medida que a libertação se aproxima, permanece um dos mais eficazes estudos de personagem do cinema sobre corrupção e redenção. Zulu, 1964, o papel que lançou a carreira de Michael Caine, chega banhado de sangue em Rorke's Drift, onde 150 soldados britânicos conseguiram deter 4.000 guerreiros Zulus em 1879. Embora fosse uma guerra colonial vitoriana, em vez da Segunda Guerra Mundial, este filme revolucionou como os filmes de guerra retratavam povos indígenas e conflitos imperiais. O elemento mais chocante foi o retrato simpático dos guerreiros Zulus. Inédito para 1960, o diretor Cy Enfield filmou na África do Sul com descendentes reais Zulus, incluindo o chefe Mangu Tuzi, que interpretou seu próprio bisavô. As sequências de batalha foram coreografadas com historiadores militares do povo Zulu para assegurar autenticidade, e a representação no filme das táticas militares do povo Zulu foi elogiada por antropólogos. Caim, em seu primeiro papel de destaque, baseou seu oficial aristocrático em entrevistas com veteranos coloniais aposentados, trazendo complexidade ao que poderia ter sido um papel simples e heróico. A produção enfrentou desafios constantes, desde o calor extremo até barreiras linguísticas, mas o resultado foi um épico de $3 milhões, que arrecadou $7,2 milhões em todo o mundo. Críticos inicialmente tiveram dificuldades com os temas coloniais do filme, mas reconheceram sua excelência técnica e atuações poderosas. A sequência mais famosa do filme é o exército Zulu cantando cantos de guerra, enquanto o avanço foi sugerido por consultores Zulus que queriam exibir seus ancestrais
coragem e dignidade, o público atual viu o filme como marco do cinema de guerra, reconhecendo o heroísmo britânico e o brilho tático Zulu, sem estereótipos racistas em filmes coloniais. Inferno no Pacífico, 1968. Lee Marvin e Toru Uni travam uma guerra pessoal em uma ilha deserta do Pacífico, neste obra-prima minimalista com quase nenhum diálogo. O diretor, John Boorman, reduziu os filmes de guerra à sua brutal essência. Dois soldados inimigos que devem escolher entre se matarem ou trabalharem juntos para sobreviver. O filme tem só dois atores, o piloto americano de Marvin e eu, Oni, oficial japonês da Marinha, comunicamos por gestos e expressões, guiados pela sobrevivência, filmado em Pi-Wall. Foi um pesadelo logístico que exigiu hidroavião para levar equipamentos às ilhas remotas do Pacífico. Marvin e Mayo fizeram as próprias cenas arriscadas, com jangadas improvisadas e mergulho de penhasco. O filme ganha força ao recusar respostas fáceis. Ambos são guerreiros moldados por suas culturas. A amizade entre eles fica ameaçada pela hostilidade enraizada. Críticos ficaram divididos. Uns chamaram-no de absurdo pretensioso de cinema de arte. Outros elogiaram sua meditação sobre a futilidade da guerra. O orçamento do filme, de 3,2 milhões de dólares, foi modesto. A arrecadação chegou a 4,8 milhões de dólares. O público mostrou-se faminto por filmes de guerra espertos. O elemento mais controverso foi a decisão de Boorman de filmar dois finais. Um em que os soldados se matam, outro em que fogem. A versão final ambígua deixa incerto o destino deles, levando o público a confrontar seus pressupostos sobre honra, dever e a natureza humana. A influência do filme em filmes de guerra posteriores, especialmente os que tratam do Vietnã, não pode ser superestimada. Quinta Batalha da Grã-Bretanha, 1969. Guy Hamilton dirige a batalha aérea mais cara já filmada, com um elenco que inclui Michael Caine, Christopher Plummer e Laurence Olivier, defendendo os céus da Grã-Bretanha contra a Luftwaffe. Uma das maiores conquistas do filme foi reunir a maior coleção de aeronaves autênticas da Segunda Guerra Mundial, desde a Batalha Real que lhe serviu de referência. A produção possuía 109 caças e bombardeiros vintage, tornando-a, temporariamente, a 3ª da maior força aérea do mundo. O orçamento de 12 milhões de dólares incluía a aquisição e a restauração de dezenas de Spitfires, Hurricanes e caças alemães, vindos de colecionadores privados e de museus de aviação ao redor do mundo. As sequências aéreas, gravadas sem CGI nem maquetes, permaneceram como as imagens de combate aéreo mais espetaculares já capturadas em filme. O diretor Hamilton, ex-oficial naval, insistiu nos aspectos táticos durante as filmagens, buscando maior precisão. A precisão ao trabalhar com veteranos da RAF, que lutaram na Batalha da Inglaterra Real, e não apenas no relato ficcional. Os momentos mais emocionais do filme vêm de sua retratação de jovens pilotos, enfrentando morte quase certa com o estoicismo britânico que inspira coragem silenciosa. Muitos atores eram filhos de pilotos da Batalha da Grã-Bretanha. Críticos elogiaram as conquistas técnicas do filme, observando sua estrutura episódica conforme as tendências da época, chamando-o de grandioso espetáculo, porém, prejudicado por personagens fracos. O filme arrecada cerca de 7,3 milhões de dólares em todo o mundo, mas seu verdadeiro legado é a influência na cinematografia de aviação. Cada filme de combate aéreo deve muito à maestria de Hamilton nos efeitos práticos. A produção manteve a autenticidade usando aeródromos RAF como locações, com pilotos da batalha atuando como consultores. O momento mostra um piloto alemão abatido, tratado com dignidade por civis britânicos. Um raro reconhecimento da humanidade em meio à Quarta Guerra Mundial, onde as águias ousam. Em 1968, Richard Burton e Clint Eastwood infiltram-se num castelo nazista nos Alpes, um thriller de ação que redefiniu o gênero dos homens em missão. Escrito por Alistair MacLean. Roteiro original. O filme segue agentes britânicos tentando resgatar um general americano de fortaleza no cume da montanha. O que faz este filme lendário é a ação implacável. O personagem de Eastwood mata aproximadamente 74 alemães, ganhando o apelido A Máquina entre os colegas. Burton, ávido por bilheteria, entrega sua atuação mais física como Major Smith, um oficial britânico com agendas ocultas e identidades múltiplas. O orçamento do filme, de 7,7 milhões, foi justificado por locais alpinos grandes, com filmagens no Schloss, Rhön, VRF e Castel, na Áustria. A produção enfrentou inverno brutal, temperaturas caíram para menos 20 graus Fahrenheit, e a equipe sofreu mal-estar por altitude durante sequências na montanha.
O roteiro de McLean é uma aula magistral sobre reviravoltas e revelações. Cada personagem tem lealdades secretas, e a missão de resgate não é o que parece. Os críticos, à primeira vista, o trataram como ação sem sentido, mas o público o tornou um enorme sucesso. Faturou 21,3 milhões de dólares no mundo. A sequência mais famosa do filme, em que Burton e Eastwood fogem de teleférico, foi filmada com sistemas de transporte alpino reais, com ambos atuando suas próprias acrobacias. Apesar das preocupações com o seguro do estúdio, a influência do filme sobre o cinema de ação é imensurável, inspirando tudo o que vemos, desde os filmes de James Bond até as franquias modernas de Missão Impossível. Burton, mais tarde, o chamou de sua experiência de filmagem mais agradável, apesar das dúvidas iniciais sobre realizar uma aventura escapista. 3. A Grande Fuga. 1963, a perseguição de Steve McQueen em uma motocicleta que o imortalizou no cinema. Ancora esta obra-prima sobre prisioneiros de guerra, baseada na história real da maior fuga de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. O diretor John Sturges reuniu um elenco estelar, incluindo James Garner, Charles Bronson e Richard Attenborough, para recriar a fuga em massa de Stalag Luft TTs que cativou o mundo. O orçamento do filme é de 4 milhões de dólares. Foi criado um autêntico campo de prisioneiros alemão em um estúdio de som na Baviera, com ex-prisioneiros de guerra atuando como consultores técnicos para garantir a precisão. O personagem, Cooler King, de McQueen, tornou-se icônico, mas a verdadeira conquista do filme é a narrativa de elenco. Cada prisioneiro possui uma habilidade especializada, desde falsificar documentos até cavar túneis. A famosa perseguição de motocicleta foi realizada pelo amigo de McQueen, Bud Atkins. Embora McQueen tenha feito a maior parte de suas próprias conduções ao longo do filme, críticos elogiam o equilíbrio entre humor e tragédia, reconhecendo que a fuga real terminou com 50 prisioneiros executados pela Gestapo. O filme faturou 11,7 milhões de dólares, contra um orçamento de 4 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos de 1960. A trilha de Elmer Bernstein virou um dos temas mais reconhecíveis do cinema, capturando o espírito do prisioneiro. O elemento mais potente é não embelezar a história. As cenas de fuga empolgam, mas as consequências são devastadoras. Os públicos modernos costumam esquecer que apenas 3 dos 76 fujões alcançaram a liberdade, com o desfecho trágico do filme, lembrando o custo humano da guerra. A influência do filme sobre os filmes subsequentes de fuga de prisões e de ação não pode ser superestimada. 2. Lawrence da Arábia, 1962. O épico do deserto de David Lean transforma T.E. Lawrence em um anti-herói conflituoso, neste épico de 222 minutos que redefiniu o cinema biográfico. A atuação que impulsionou a carreira de Peter O'Toole captura a complexidade psicológica de Lawrence. Um oficial britânico culto que adota costumes árabes e lidera guerrilha gorila contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. O orçamento de 15 milhões criou alcance sem precedentes, com filmagens enxutas em locais reais no Oriente Médio, Jordânia, Marrocos e Espanha. A produção exigiu coordenação com vários governos e gestão de mais de 1.000 pessoas em deserto hostil. Ambientes: Lawrence O'Toole não é heróico, nem santo, nem vilão imperial. Um homem dividido entre culturas, sexualmente ambíguo e marcado pela violência e traição. A tomada famosa do filme, com Omar Sharif surgindo de miragem, exigiu semanas de planejamento e criou uma imagem icônica do cinema. Críticos no começo lutaram com a duração do filme e a ambiguidade moral. Contudo, venceu 7 Oscars, incluindo Melhor Filme. O filme faturou 42,2 milhões de dólares, sendo o terceiro maior sucesso de bilheteria de 1962. A direção de Lean enfatiza a beleza e a brutalidade do deserto, usando a paisagem como personagem e metáfora. A representação do filme sobre a cultura árabe foi inovadora na época, evitando estereótipos e reconhecendo a complexidade do nacionalismo árabe. A atuação de O'Toole rendeu a primeira de 8 indicações ao Oscar, tornando-o um dos maiores atores do cinema. O efeito do cinema é imenso, inspirando diretores como Spielberg e Lucas, sendo ele um dos 12 do inferno. Em 1967, Lee Marvin comanda 12 condenados em uma missão suicida neste filme violento e controverso, uma obra-prima que mudou para sempre os filmes de guerra. O diretor Robert Aldrich reuniu Charles Bronson, Jim Brown, John Case e Tel Savas em um elenco notável para uma missão de assassinato pré-dia D contra oficiais nazistas.
o orçamento do filme, de 5,4 milhões de dólares, e as receitas de aluguel teatral, de 24,2 milhões de dólares, tornando-o o quarto filme com maior bilheteria de 1967 e o maior sucesso da MGM naquela ano. O que tornou este filme chocante foi sua complexidade moral. Os heróis são estupradores, assassinos e psicopatas que mal são mais civilizados do que seus alvos nazistas. A direção de Aldrich não glorifica a violência, mostrando a guerra como negócio brutal em que vencer a sobrevivência vale mais que a honra. As sequências de treinamento constroem vínculos entre os personagens, enquanto o ataque final ao Chateau oferece ação de primeira linha sem heroísmo tradicional. Críticos ficaram divididos pela violência. Roger Ebert escreveu sarcasticamente sobre a queima de corpos humanos, enquanto outros elogiaram o realismo do filme. O elemento mais controverso do filme foi o momento de seu lançamento, ocorrido durante os protestos contra a Guerra do Vietnã. Questionou o heroísmo militar americano quando o público precisava de garantias. A atuação de Marvin, como Major Wiseman, ancora o filme com uma autoridade de mundo cansado, mostrando um soldado de carreira que entende que vencer guerras requer fazer coisas terríveis. O filme gerou sequelas, mas nenhuma atingiu o equilíbrio perfeito entre ação e ambiguidade moral do original. Hoje o público o vê como o marco do cinema de guerra, quando Hollywood reconheceu que mocinhos nem sempre eram bons e também a vitória teve um preço devastador. Então é isso mesmo. 15 filmes que provaram que a década de 60 foi o auge do cinema da Segunda Guerra Mundial. Esses não eram propaganda sanitizada, nem aventuras simples de bem contra o mal. Eram obras-primas complexas, violentas e com dilemas morais, que ousaram levantar questões desconfortáveis sobre heroísmo, sobrevivência e o custo da vitória. Dos soldados criminosos do The Dirty Dozen ao anti-herói conflituoso de Lawrence da Arábia, esses filmes nos mostraram que a guerra não é gloriosa, é bagunçada, brutal e transforma todos a quem toca. Qual desses filmes te chocou mais? Será que esquecemos algum clássico da Segunda Guerra Mundial, dos anos 60, que mereça reconhecimento? E eis a verdadeira pergunta que vai provocar uma guerra nos comentários. Filmes de guerra dos anos 60, com complexidade moral, são melhores que blockbusters atuais cheios de CGI? Ou o público moderno precisa de heróis e vilões mais claros para torcer? Deixem abaixo suas opiniões e preparem-se para a batalha.